quero chamar o pastor Clóvis, nosso mestre, o nosso professor, que a gente se alegra tanto com a presença dele aqui. Como é bom vocês estarem aqui. Está com a sua amada, nossa professora também, irmã Anice, dá um sinal aí. Pastora Anice, dá um sinal. Ó, a esposa do pastor Clóvis. Nós somos privilegiados hoje e vamos também compartilhar com ele, nós com ele conosco, a palavra do Senhor, sábado e domingo também, no aniversário da igreja. E hoje ele veio dar essa canjinha aqui para nós. Graça e paz, amém, irmãos? Irmãos e irmãs, quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer o convite da pastora Jaciane, também do pastor Jadson, também da Igreja Batista Central. É sempre uma honra e é sempre um privilégio estar com os irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui, sempre fico muito feliz quando posso encontrar o pastor Jadson, a irmã Doraneide, os seus filhos, e agora a sua netinha. Tem uma outra netinha que vai chegar por aí, e que Deus possa continuar abençoando a vida e a família do pastor Jadson, e o ministério da igreja, a irmã Jaciane, seu esposo, todo o ministério da igreja, que Deus possa abençoar também a sua vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 6, e nós vamos ler do versículo de número 9 até o versículo de número 13. Mateus 6, do versículo 9 até o versículo 13. Se for possível projetar o texto aqui para nós, e se for possível colocar também na NVI, não sei se é possível. Vamos, pronto, NVI está ali. Vamos ler então esse texto de Mateus capítulo 6, vamos ler do versículo 9 até o versículo 13. Antes da leitura, eu gostaria de dizer que eu estou aqui, não é, a convite do pastor Jadson. Em julho, eu estive aqui, preguei 2 sermões sobre o Pai Nosso, preguei um sermão sobre o pão nosso de cada dia, e preguei um sermão sobre perdoai as nossas ofensas. E o pastor Jadson me convidou para voltar e terminar a oração do Pai Nosso. Então, nós vamos estudar hoje mais um pedacinho da oração do Pai Nosso. Na quarta-feira, eu também vou estar pregando aqui, no culto do pastor James. Vou estar aqui também, vamos falar um pedacinho da oração do Pai Nosso. No sábado à noite também, um pedacinho da oração do Pai Nosso. E no domingo à noite, um pedacinho da oração do Pai Nosso. Só no domingo de manhã que nós vamos meditar sobre um outro tema. Então, estamos meditando sobre esses temas, sobre o tema do Pai Nosso. Vamos ler, então, esse texto de Mateus 9, Mateus 6, a partir do versículo 9, que diz: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como todos nós sabemos orar esta oração, vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estamos em um culto muito bonito, de guerra espiritual, de batalha espiritual. E hoje, nesse momento, eu quero falar sobre o último versículo, o versículo de número 13, que diz justamente assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos falar isso juntos? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De novo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós estamos nesse culto muito bonito, um culto de guerra, um culto de batalha. E quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós pulamos, quando nós choramos, quando o fogo cai na nossa vida, a impressão que nós temos é que nada poderá nos derrotar. A impressão que nós temos é que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A impressão que nós temos é que o poder de Deus se manifesta, as hostes das trevas caem por terra e nós triunfamos vitoriosamente sobre todos os problemas, sobre todas as lutas. O mar se abre, o fogo cai, o anjo entra no meio da fornalha e a nossa vida vai dar certo. Porém, tem o pecado. E o pecado é a única porta, é o único meio, é o único modo pelo qual o diabo pode destruir a sua vida, a minha vida, a nossa vida. E nós não podemos nos esquecer do pecado. Eu gostaria que ficasse aqui no telão, né, o versículo 13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu entreguei uma lista de versículos lá, à medida que eu for pregando, os versículos irão aparecendo, e eu queria pedir que o versículo fique, até que eu mude o versículo. Então deixa o versículo aí, porque é muito importante que nós entendamos que apesar de todo o poder de Deus, existe a nossa responsabilidade de vivermos em santidade, de vivermos de acordo com aquilo que Deus quer, que Deus planeja para a nossa vida. Temos que aprender a vencer o pecado. E a vitória sobre o pecado começa com a vitória sobre a tentação. A oração do Pai Nosso é uma oração que Jesus fez baseado na sua vida. Quando Jesus orou o Pai Nosso, Jesus arrancou essa oração das suas entranhas. Jesus arrancou essa oração do Pai Nosso de dentro da sua vida. Ele arrancou essa oração do Pai Nosso da vida que ele viveu 30 anos ali na pequena vila de Nazaré. A oração do Pai Nosso não nasceu na academia, não nasceu em um estudo que Jesus fez lá no templo de Jerusalém. A oração do Pai Nosso nasceu no coração de Jesus, vivendo dia após dia, e após dia, e após dia, naquela pequena vila de Nazaré, aonde ele cresceu. E esse é o final da oração do Pai Nosso, as últimas palavras da oração do Pai Nosso.
Pai Nosso começa de maneira triunfante. Pai Nosso que estás nos céus. Pronto, Deus está sentado no trono, é glória, é um nome santificado. Venha o teu reino, a tua vontade será feita, todos terão pão. As dívidas estão perdoadas, os pecados estão perdoados. E a impressão que a gente tem, quando a gente lê a oração do Pai Nosso, é que Jesus vai decolar. Mas ao invés de decolar, ele dá uma rasante e diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Puxa vida, depois de falar que o Pai está no céu, que o seu nome é santificado, que ele tem um reino que reina poderosamente, que a sua vontade se estabelece na terra, que existe pão para o faminto, água para o sedento. Depois de Jesus dizer que existe perdão para o pecador, era de se esperar que ele falasse uma outra coisa, mas ele se volta para a tentação. E a última palavra de Jesus nessa oração é: livra-nos do maligno. E nós precisamos aprender com Jesus que a maior vitória que nós vamos ter na vida, e todas as vitórias que virão depois desta na nossa vida, começa pela vitória sobre o pecado. E a vitória sobre o pecado começa um pouquinho antes, na vitória sobre a tentação. Eu gostaria que nós lêssemos de novo esse texto. E não nos deixes, vamos juntos? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando a gente lê essa expressão, não nos deixes cair em tentação, eu quero dizer para você que existem 3 interpretações que nós não podemos usar para entender essa primeira frase desse pedido de Jesus: não nos deixes cair em tentação. Essa frase não significa pedir a Deus que nos livre da tentação. Eu quero, infelizmente, dizer para você que Deus não vai livrar você de ser tentado. Deus não livrou Jesus de ser tentado. Deus não livrou Pedro, Tiago, João, Paulo de ser... Deus não livrou ninguém. Deus não livrou nem Adão e nem Eva de serem tentados. E não vai livrar você. Portanto, essa expressão, não nos deixes cair em tentação, não significa que Deus vai livrar você da tentação. Também não significa dizer que, em sendo tentado, Deus vai te livrar de cair em pecado. Também não significa dizer isso. Você será tentado e você poderá cair em tentação. Você poderá cair no pecado no qual você está sendo tentado. E é por isso que nós precisamos entender por que Jesus termina uma oração que começa nas alturas, da forma como Jesus termina. Porque Jesus sabe que se tudo na nossa vida for voando pelas alturas, mas em algum momento nós tropeçarmos nas pedras que o tentador coloca diante de nós, toda a nossa vitória vai embora. Todas as nossas conquistas vão embora. E tudo aquilo que Deus fez na nossa vida também vai embora. E isso é muito triste. Em o terceiro aspecto que nós não podemos, a terceira interpretação dessa frase que é errada, é achar que Deus está nos tentando.
Eu sou pastor há 35 anos, e nesses 35 anos, quantas vezes eu ouvi os irmãos e as irmãs dizerem para mim: pastor, mas Deus me colocou naquela situação, mas Deus isso, mas Deus aquilo. Não. Em Tiago capítulo 1, versículo 13, nós lemos exatamente isso que está aqui. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, que Deus jamais vai te induzir ao mal. Deus jamais induzirá você ao pecado. Todas as vezes que isso acontecer na sua vida, tenha absoluta certeza, não é Deus. Não é Deus. Mas, Clóvis, como é que nós somos tentados? A tentação tem dois instrumentos básicos. O primeiro grande instrumento da tentação é o diabo. O diabo é o grande instrumento da tentação. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz: em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O primeiro grande instrumento da tentação é o diabo. É aquele que quer destruir a sua vida. E ele vai tentar fazer isso através do pecado. Há um texto em João que Jesus diz: vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Por quê? Porque o diabo não tinha nenhuma vitória sobre Jesus quanto ao pecado. O segundo grande instrumento do pecado na nossa vida somos nós mesmos. Tiago capítulo 1, versículo 14 em diante, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Nós somos tentados pelo nosso próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. O 15. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, para que alguém peque, é preciso que, primeiro, o diabo nos tente. E por que o diabo nos tenta? O diabo nos tenta. E por que ele tem vitória? Ele tem vitória muitas vezes porque dentro de nós existe um desejo mau e pecaminoso. Esse desejo mau e pecaminoso, infelizmente, continua dentro de mim e dentro de você. E o pecado funciona assim: quando o diabo age e nós respondemos positivamente ao diabo. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 4, eu vou ler todo o texto que diz: um homem chamado Ananias, com sua mulher, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Com o consentimento da sua mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Agora preste atenção, quando você lê esses dois versículos, você tem a impressão nítida que Ananias e Safira tiveram uma brilhante ideia. Olha, está todo mundo vendendo a sua propriedade, está todo mundo entregando tudo na igreja de Jerusalém, e nós só temos essa propriedade se nós vendermos a propriedade, entregarmos tudo, vamos ficar sem nada. Vamos fazer o seguinte: vamos
vender a propriedade, vamos ajudar a igreja, vamos abençoar a igreja, mas vamos fazer o seguinte, vamos guardar uma parte. Só que vamos dar a impressão de que essa parte que nós guardamos não fazia parte da venda. Vamos entregar a maior parte. Vamos entregar um valor da venda da propriedade que não desperte a atenção dos apóstolos. Vamos ficar só com um pouquinho para nós, porque, puxa vida, se acabar tudo, como nós vamos fazer? Parece uma ideia muito apropriada. Vamos imaginar, você ganha o seu salário no final do mês, e vamos imaginar que o pastor Jadson esteja numa campanha e entregue o seu 13º salário na igreja para nós terminarmos a casa do Pai. Entregue o seu 13º. E aí, você recebe o 13º e diz, puxa, eu vou ficar com o dízimo do 13º e vou entregar o resto do 13º. Parece uma ideia muito normal, muito comum, guardar um pouquinho daquilo que você tinha, porque você não terá. Porém, quando a gente olha para o versículo 3 e 4, a gente descobre que não foi isso que aconteceu. O versículo 3 diz assim, então Pedro perguntou a Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo? Como isso aconteceu? E guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Não. Fique lá no 3. Preste atenção. Pedro entendeu que quando Ananias fez aquilo, e ninguém sabia que ele tinha feito, exceto Ananias e Safira. Pedro não tem bola de cristal. Pedro recebeu uma revelação de Deus. Pedro foi profeta e viu o oculto e o escondido. Mas viu mais do que o oculto e o escondido. Pedro viu que aquela ideia que nasceu no coração de Ananias e Safira não era uma ideia de Ananias e Safira, era uma ideia de Satanás. E aí, Pedro pergunta, não, deixa lá o 3 ainda. Pedro pergunta, Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo? Ou seja, aquela ideia que Ananias teve, foi Satanás que assoprou no ouvido dele e encheu o coração de Ananias. Foi uma ideia do diabo, não foi uma ideia de Ananias, foi uma ideia do diabo. Agora sim, o 4. Pedro pergunta, o valor da venda não pertencia a você antes de ser vendida? A propriedade não era sua? E depois que você vendeu, o dinheiro não estava em seu poder, não era tudo seu. O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Ananias, só que no versículo 4, já não é mais o diabo. Já não é mais a ideia do diabo, já não foi mais o diabo que encheu o coração de Pedro, não. Encheu o coração de Ananias, não. Agora é Ananias mesmo. O que levou você, Ananias, a pensar em fazer tal coisa? Ananias, você não mentiu aos homens, você mentiu para Deus. E aqui nesse texto de Atos 5, nós entendemos que todo pecado da nossa vida é uma influência do diabo e uma aceitação nossa. O diabo assopra, o diabo fala, o diabo sugere, o diabo dá a ideia, e é uma ideia maravilhosa.
parece uma coisa linda. Porém, quando Ananias decidiu entregar uma parte do dinheiro como se fosse todo o dinheiro, e esconder uma parte do dinheiro, para que ninguém soubesse que ele tinha guardado aquela parte do dinheiro. Essa ideia foi uma ideia do diabo. E aí, o diabo deu uma ideia, e Ananias estabeleceu no seu coração fazer exatamente aquilo que o diabo havia sugerido a ele. É assim que você peca, e é assim que eu peco. É assim que nós pecamos. Vamos falar isso? É assim que nós... Eu acho que você não entendeu que você precisa dizer isso para você entender como você peca. Jesus não termina essa oração nas alturas. Jesus termina essa oração clamando contra o maligno, porque tudo que você cantou hoje, tudo que você citou hoje, todas as palavras de vitória que você declarou hoje, dependem dessa vitória na sua vida. É assim que nós somos tentados. Vamos lá? É assim que nós somos tentados. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O texto diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Amém, meu irmão? O diabo vem, e vem com poder, e vem com força, e vem com ideias, e vem com estratégias, e vem com artimanhas, e vem com armadilhas. Mas Deus é poderoso para livrar você. No entanto, quem tem que sair da armadilha é você. Não tem um anjo para te tirar de lá. Não tem um anjo para te tirar de lá. Quem tem que sair é você. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Diga: eu preciso suportar a tentação. Diga: eu preciso suportar a tentação. É você, meu irmão. É você, minha irmã. Sou eu. Não tem um anjo para livrar você das tentações. É você e Deus. Se apegue a Deus. Gálatas capítulo 5, o texto diz, Gálatas capítulo 5, o texto diz: pois a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. É isso. É nessa luta que nós estamos, do Espírito contra a carne, e da carne contra o Espírito. O Espírito queria que Ananias vendesse a propriedade e confiasse em Deus. O Espírito disse para Ananias: Ananias, entrega tudo e confia em Deus, porque Deus vai suprir as suas necessidades. Mas a carne, o diabo, o inimigo, soprou e disse: não, Ananias,
Pode ser que você venha passar fome como outros estão passando. Guarda um pouquinho, Ananias. Guarda um pouquinho, Ananias. Guarda um pouquinho, Ananias. É tão pouquinho que ninguém vai perceber que o valor da venda foi alterado. Só um pouquinho, Ananias. Guarda, Ananias. Não tinha anjo. Não. Satanás encheu e ele decidiu fazer. Tito capítulo 1, versículo 15. Esse texto é um dos textos mais lindos que eu acho na Bíblia. A Bíblia é toda linda, mas esse é lindo. Tudo é puro para os puros. Vamos dizer isso? Tudo. Vamos juntos, vamos lá. Tudo é puro para os puros. De novo, tudo é puro para os puros. Mas nada é puro. Nada é puro para os impuros e descrentes. Para os impuros e descrentes, nada é puro. E aonde está a pureza? A pureza está aqui, olha. Ao contrário, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aonde está a pureza? A pureza está na consciência e na mente. Diga, a pureza está na consciência e na mente. Diga, a pureza está na consciência e na mente. A impureza também está na consciência e na mente. Tudo é puro para os puros. Vamos entender isso. O que é a consciência? A consciência é o sistema de valores. A consciência é aonde você define, determina se uma coisa é certa ou se uma coisa é errada. É a consciência. Às vezes a gente diz, né, fulano não tem consciência. Quer dizer, será que fulano não vê que isso é errado? Porque o que é consciência? Esse sistema de valor. Eu não posso trair a minha esposa. Eu preciso ser fiel ao meu marido. Eu não posso mentir para o meu filho. Eu não posso mentir para minha filha. Eu não posso enganar meu pai. Eu não posso enganar minha mãe. Eu não posso ser corrupto nesse negócio. Eu não posso receber propina para fazer isso. Ou seja, eu preciso amar as pessoas. Eu preciso ajudar o necessitado. Eu preciso dar pão às pessoas que estão com fome. Eu preciso dar uma camisa para aquela pessoa que está desnuda. Eu preciso levar meu filho no médico. Eu preciso, ou seja, a sua consciência é aquilo que determina o que é certo e o que é errado. E o que é a sua mente? A sua mente é aquilo que produz os pensamentos para que você possa fazer aquilo que você planeja fazer. A mente é isso. A mente é a máquina que produz as estruturas que você usa para tomar as decisões. Então, aqui na Igreja Batista Central, a consciência disse o seguinte: precisamos ajudar as crianças abandonadas e os idosos abandonados. E nasceu o quê? Nasceu a ideia da casa do Pai. A casa do Pai é resultado da consciência de que nós temos que amar as pessoas, principalmente aquelas que não têm o que dar e que precisam da nossa ajuda. É a nossa consciência. E aí o que a nossa mente fez? A nossa mente produziu. Nós precisamos comprar um terreno, precisamos construir uma estrutura, precisamos contratar trabalhadores, precisamos conseguir dinheiro, precisamos isso. Isso é a nossa mente.
E aqui está a principal chave que o inimigo usa contra nós para nos levar ao pecado, a nossa consciência corrompida. O texto diz: a mente e a consciência dessas pessoas estão corrompidas. Nada é puro para os descrentes e impuros. Tudo é puro para os puros, mas nada é puro. Por quê? Porque a consciência, o sistema de valores está corrompido. E aí o que a mente produz é só engano, é só fraude, é só golpe. E é por isso que você entra no golpe, cai no golpe. É o golpe no celular, é o golpe no WhatsApp, é o golpe no Instagram, é o golpe, não é verdade? É isso ou não é? O indivíduo fica lá, ele vive 24 horas por dia planejando golpe. Por quê? Porque o sistema de consciência dele é corrompido, e aí a mente produz aquilo. Quando você anda com gente santa, aí você vê o oposto. Quando você anda com gente pura, aí você vê gente preocupada em amar as pessoas, gente preocupada em curar as pessoas, gente preocupada em estender a mão para as pessoas, gente preocupada em orar pelas pessoas, gente preocupada em dar alguma coisa para as pessoas. Por quê? Porque a consciência e a mente estão puras. Vamos voltar para Mateus 9:13. Mateus 9:13 diz assim, cadê? Não nos deixes cair em tentação. O que significa essa oração? Essa oração significa: Senhor, me ajude a ter um nível de vida que me aproxima de Ti e não do pecado. Senhor, me ajuda a purificar a minha consciência e a minha mente. Me ajuda a ter uma mente e uma consciência purificadas. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo... Cadê o texto de 2 Timóteo? 2 Timóteo, capítulo, capítulo, não é esse, é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, olha lá. Perdão, não é 2 Timóteo, é 2 Tessalonicenses. No meio de tanto versículo, a minha cabeça às vezes foge, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5 diz: o Senhor conduza, olha só que texto lindo, o Senhor conduza o coração de vocês ao amor a Deus e à perseverança em Cristo. Diga comigo: o Senhor conduza o coração de vocês ao amor a Deus e a perseverança em Cristo. Deus te ajude a que você caminhe na direção de Deus. Deus te ajude a que você se aproxime de Deus. Quando Jesus disse: não nos deixes cair em tentação, o que Jesus está dizendo é o seguinte: Senhor, não nos empurre para o lado do mal, mas nos empurre para o lado do bem. Não nos deixe, Senhor, que nós nos aproximemos do lado do mal. Mas só tem um jeito disso acontecer. É quando nós purificamos a nossa mente. Diga: eu preciso purificar a minha consciência, a minha mente. Diga com mais fé: eu preciso purificar a minha consciência e a minha mente.
O Senhor conduza o coração de vocês, disse Paulo, a Deus. O Senhor encaminhe. Senhor, pega na minha mão e me leva para junto de Deus. Esse Senhor aqui é Jesus, tá certo? Jesus. Jesus conduz o coração de vocês ao amor a Deus. Jesus me ensina a amar a Deus. Vamos falar isso juntos? Jesus me ensina a amar Deus. Diga de novo: Jesus me ensina a amar Deus. Jesus me ensina a não soltar a sua mão. O Senhor Jesus conduz o coração de vocês ao amor a Deus e à perseverança em Cristo. Senhor, não me deixe soltar a sua mão. Eu preciso que o Senhor me ajude segurando a minha mão. Você não estará livre das tentações, mas você, quanto mais perto de Deus você estiver, mais firme, mais vitorioso você será contra todas as tentações que vierem sobre você. Lá em Mateus 4, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E foi tentado, mas saiu de lá vencedor. É isso! Saiu de lá pisando a cabeça da serpente. É isso! É isso que você precisa, pisar a cabeça da serpente. Não nos deixes cair em tentação. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor a Deus e à constância em Cristo. Jesus, diga assim: Jesus, segure na minha mão e me leve para perto de Deus. Jesus, segure na minha mão, aperta bem, para que eu persevere, segurando na sua mão. E aí, Jesus termina a oração do Pai Nosso, dizendo: e livra-nos do mal. Diga: livra-nos do mal. Esse mal aqui pode ser tanto o maligno, tanto o diabo, livra-nos do diabo, livra-nos do maligno, como pode ser também livra-nos do mal, das coisas más, das circunstâncias más, dos momentos maus. Pode ser uma coisa ou outra. Lá em João, no capítulo de número 17, Jesus diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nos livre do maligno. É a mesma palavra, aqui e lá. Pode ser nos livre do mal ou nos livre do maligno. E aqui sim, aqui agora Jesus nos ensina uma coisa fundamental. Ele está te livrando de tudo aquilo que o diabo planejou para a sua vida. Eu vou dizer de novo: Ele está te livrando de tudo aquilo que o diabo planejou para a sua vida. Tudo. Tudo. Não sobrou nada. Toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás. Toda arma preparada contra ti não prosperará. Somente com teus olhos verás. A vitória do Senhor está sobre ti. Jesus começa falando da tentação, porque a nossa vitória começa
quando nós nos afastamos, quando nós não deixamos a nossa consciência corrompida, e quando a nossa mente produz aquilo que é puro e aquilo que é santo, todas as coisas são puras para os puros. Todas as coisas. É o seu vizinho, você vai olhar para o seu vizinho com pureza, para a sua vizinha com pureza, para o seu pastor com pureza, para a sua líder de célula com pureza, para a pastora Jaciane com pureza, com o pregador com pureza, a igreja com pureza, o prefeito com pureza, o presidente com pureza. Todas as coisas são puras para os puros. Sabe por que você reclama da sua igreja? Porque a sua mente está corrompida. Sabe por que você reclama do seu pastor? Porque a sua mente está corrompida. A sua consciência está corrompida. O diabo vai lá e sopra. E aí o pastor deixa de ser puro. A esposa do pastor, o filho do pastor, os outros pastores da igreja, as finanças da igreja, o dinheiro da igreja, as ofertas da igreja. Nada é puro para os impuros. Nada. Não adianta dar o relatório financeiro, não adianta mostrar o que é verdade, não adianta pregar a verdade. Por quê? Porque nada é puro para os impuros. Quando você é impuro, você duvida de todo mundo. Sabe por que você não dá o dízimo? Porque você diz assim: eu não vou dar dízimo para engordar. Pastor, meu irmão, aonde já se viu? O dízimo é para sustentar a igreja de Deus. Tudo é puro para os puros. Se você for puro, você entrega com pureza o seu dízimo. Você entrega com pureza a sua oferta. Você dá com pureza. Você precisa de pureza na sua consciência. E aí Jesus termina a oração do Pai Nosso dizendo: livra-nos do diabo e de tudo aquilo que o diabo faz. E agora não depende mais de você. Na primeira parte, não nos deixes cair em tentação, depende de você. Essa, eu e você, somos nós aqui, certo? Mas a segunda parte, quando você vence a tentação, quando você diz: o Senhor conduza os vossos corações ao amor a Deus e à constância em Cristo. Ele conduziu, segurou na sua mão, não soltou. Aí Jesus termina a oração dizendo: nada de Satanás prevalecerá. A sua casa é abençoada, a sua vida é abençoada, o seu trabalho é abençoado, a sua filha, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, a sua igreja, tudo da sua vida é abençoado. O diabo não toca. Jesus diz: aquele que vem a mim, ninguém o arrebatará da minha mão. Segure na mão de Jesus. Segure na mão de Jesus. O Senhor conduza. Me faça vencer, Senhor, as tentações, porque a vitória já é sua. A vitória já é sua. O diabo não vai tocar em você. Pode tentar, mas não vai conseguir. Quanto mais pura for a sua mente, quanto mais pura for a sua consciência,
Quanto mais puro você for, mais as coisas serão puras. Tudo é puro para os puros. Digo de novo, tudo é puro para os puros. Consciência pura, mente pura, segurando na mão de Jesus, ninguém arrebatará. E aí, a vitória é certa. É por isso que nós cantamos, que a vitória é nossa no nome de Jesus. É por isso que a gente canta os hinos que a gente canta. É por isso que a gente salta. Mas a gente não pode esquecer de tomar cuidado. Não se esqueça de tomar cuidado. Diga, eu preciso tomar cuidado. Diga, eu não posso achar que a vitória já está pronta. Diga, eu não posso descuidar, porque o inimigo está à espreita. Ele está à espreita. Ele está lá. Ele persegue. Ele chegou para Jesus lá na cruz e disse assim, usou a boca do outro ladrão para dizer, desce. Prova que você é Deus, desce, desce. Não era esse o caminho era outro. O caminho era morrer. Tende em vós o sentimento que também houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, a partir do versículo 5, o qual sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, por orgulho, o ser igual a Deus. Continua, vamos. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se. Diga, humilhou-se. Diga, humilhou-se. Diga comigo, é difícil eu me humilhar. Diga isso, pode dizer. É difícil eu me humilhar. É difícil. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele chegou lá no fundo. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, Xarabanaia, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Cristo, para que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A verdadeira vitória estava em suportar a cruz, em morrer, em ir lá no fundo do poço, porque quem te levanta é Deus e não o homem, porque quem te dá vitória é Deus e não o homem, porque o que importa é o que Deus faz e não o que os homens veem na sua vida. Porque o que importa, aquilo que vai fazer diferença na sua vida, não é o que as pessoas batem nas suas costas, tapinha nas costas, isso não serve para nada. O que vale é o que Deus está fazendo na sua vida. E se você precisar descer, desça. E se você precisar chorar, chore. E se você precisar se humilhar, se humilhe. E se você precisar descer mais, desça. Porque o Senhor que exaltou Jesus é aquele que te segura pela mão, é aquele que te segura, é aquele que te salvou, é aquele que te ama e é aquele que está do seu lado todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.